Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre período, sobre frase e sobre oração. Vou passar uns slides para vocês, fazendo uma revisão novamente sobre as diferenças entre essas frases. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa e vou fazer essa revisão novamente com vocês e qualquer dúvida, vocês enviem para nossa sala de dúvida, ok? Então vamos lá? Pessoal, nós temos aqui frase, oração e período. Então, qual é a diferença, né? Tudo que nós conversamos, escrevemos, falamos, enfim, entende-se a uma comunicação, tá? Então, frase é o enunciado de sentido completo. Então, se eu falar, por exemplo, psiu, ei, oi, silêncio, não tem verbo essas frases. Então, é uma frase, mas vocês entendem, tem um sentido completo. Tudo bem? Todos chegaram felizes. Agora eu possuo o quê? Um verbo aqui, chegaram. Já é outra frase. Então, silêncio é uma frase, porém não tem o verbo, mas é uma frase e vocês entendem. Todos chegaram felizes. Uma outra frase tem um verbo e vocês entendem. Muito bem. Muitas vezes, as frases assumem sentidos em que só podem ser integralmente captados se atentarmos para o contexto em que são empregados. É o caso, por exemplo, das situações em que se explora uma ironia. Ironia é uma figura de linguagem em que consiste em dizer aquilo que você realmente não diz, não quer dizer ao pé da letra. Pense, por exemplo, na frase "que educação", usada quando se vê alguém invadindo o seu carro. Isso é uma ironia, né? Porque na verdade não tem educação, é o oposto. A faixa de pedestres, nesse caso, ela expressa exatamente o contrário no que se quer dizer. Então, ironia é uma figura de linguagem no que consiste no que você diz ao contrário. A entonação é um elemento muito importante na frase da fala. Então, por exemplo, se eu falo, vamos pegar essa frase como exemplo. Que educação? Não tenho entonação, não falei com entonação, falei simples, né? Que educação? Que educação? Agora eu coloquei mais emoção. Então eu entonei a frase, tá? Então é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão, dependendo de como é dita. Uma frase simples como "e ela" pode ser constatada, né? Uma dúvida, uma surpresa, uma indignação, uma decepção. Então, dependendo de como você entonar uma simples frase como essa, o ouvinte, né, vai entender. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores dos sentidos de frase. Então, aqui tem alguns exemplos com essas mesmas frases, porém com pontuações diferenciadas. Então, vamos ler? Se eu perguntar, e ela? E ela? E ela? Então, veja que eu tenho várias entonações. Tipos de frase. As frases elas podem ser interrogativas, uma pergunta, né? Passando uma mensagem. Ela pode ser uma interrogativa direta. Quem fez a lição? Ou indireta. Quero saber quem fez a última lição, tá? Imperativas, quando eu impero, ordeno, né? As exclamativas, como quando eu exclamo. As declarativas, somente quando eu falo uma frase negativa ou afirmativa. As optativas, quando eu expresso um desejo. Deus te acompanhe, bons ventos o levam. Toda frase deve ser iniciada com uma letra maiúscula e deve terminar sempre com uma pontuação, mesmo que seja um ponto final, ok?
Oração. Oração é o enunciado estruturado em torno sempre de um verbo ou uma locução verbal. Então veja os exemplos aqui embaixo. Você nem vai querer saber como foi o seu primeiro encontro. O que significa? Que eu não quero saber como foi o seu encontro. Então oração gira em torno de um verbo. A frase não precisa ter um verbo. Outros exemplos, né, de orações com sujeito. O sujeito é de quem nós estamos falando na frase, tá? O sujeito é de quem falando, né, de quem está sendo falado dentro de uma frase, tá? Período é o enunciado formado por uma ou mais orações. Ele pode ser classificado como período simples ou período composto. Período simples quando eu tenho um verbo. Quando eu tiver numa frase 2, 3, 4 verbos, eu tenho um período composto. Composto, quando se tem mais de uma oração. Então, um deles perguntou-lhes familiarmente se ia consultar e adivinha. Então, veja que eu tenho dois verbos aqui, perguntou e consultar. Lógico, logo eu tenho duas orações, período composto. E aqui eu tenho outros exemplos de canções, né? Oceano, do Djavan. E eu tenho do Roberto Carlos, ok? Então, quantos verbos eu tenho aqui? Quantas orações eu vou ter? Então, eu tenho um período composto, ok? Pessoal, ficamos por aqui com a nossa aula de revisão, oração, período e frase. Vou postar alguns exercícios, vou deixar os exercícios para vocês. Qualquer dúvida, como eu falei no início da nossa aula, envia para o nosso plantão, para o nosso e-mail de dúvida. Ficamos por aqui com a nossa aula. Um grande beijo e até a próxima!